Oi pessoal, hoje nós faremos Geografia na Apostila, página 22, onde vamos iniciar uma unidade nova, que é a unidade 5, Regionalização do Brasil. Então, neste capítulo, vamos estudar e entender o que é regionalização e por que o território brasileiro está dividido em 5 regiões: Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Então, no primeiro momento, pessoal, quero que vocês observem esta capa da unidade 5, onde a gente observa o mapa do Brasil. E este mapa, até a professora colocou no vídeo para vocês com o nome das regiões. Então, regionalização é quando uma região ela é dividida em partes. No caso, o Brasil foi dividido então em 5 regiões. Então, nesse mapa vocês estão vendo ali onde é a região Norte, a região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Na página 23, tem ali um texto onde nós vamos fazer a leitura e a seção Diga Aí, onde eu quero que vocês anotem ali ao lado as respostas ou converse com alguém da sua família, tá? Então, texto A Viagem. Zé Fragoso e Chico Simas resolveram viajar. Vão cantar as suas rimas em todo e qualquer lugar. Nosso país é tão grande e por mais que a gente ande, parece não acabar. Puseram suas violas em cima do caminhão e foram estrada fora por todo esse Brasilzão. Apesar de ser agosto, mês contrário à boa sorte, eles seguem confiantes, sem medo de azar ou morte. E os 2 cabras da peste vão de leste a oeste e do sul até o norte. Então, na seção Diga Aí, vocês vão conversar ali com alguém da sua família ou vão anotar as respostas ao lado. Então, letra A. Por que no texto o país é chamado de Brasilzão? B. Grife no texto o trecho que justifica a sua resposta. Então, bem ali no texto, tem algo que dê para justificar o motivo do nosso país ser chamado de Brasilzão. Tentem encontrar e marquem com a caneta marca-texto. Letra C, a unidade federativa, lembrando que unidade federativa é estado, tá? Onde você mora está localizada na porção leste, oeste, norte ou sul do Brasil. Então, nós moramos na região sul. E se vocês observarem ali no mapa, a região sul fica bem para baixo, ok? Na página 24 tem ali Brasil, regiões do IBGE. Então, o Brasil é um país com grande extensão territorial, grande tamanho, tá? O que colabora para sua diversidade de paisagens. Para facilitar o ensino de geografia, então é uma parte bem importante, ó. Para facilitar o ensino de geografia, a pesquisa, a coleta e a organização de dados naturais, sociais e econômicos de um território, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no caso o IBGE, dividiu então o Brasil em 5 regiões, que são as regiões então Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, vocês estão observando um mapa do Brasil, então ali Brasil, regiões do IBGE, e bem embaixo tem as legendas, onde vocês vão ter que pintar esse mapa de acordo com as legendas. Então, observem ali as legendas, a Rosa dos Ventos, para vocês conseguirem se achar a localização e pintar corretamente. A professora até deixou um vídeo aqui para vocês completo, mostrando as cores da legenda e as regiões para vocês identificarem, tá? Neste mapa que a professora deixou aqui no vídeo, além de mostrar então as regiões, mostra também os estados que fazem parte de cada região, ok? Na página 25, tem a seção Você Sabia, onde eu quero que vocês façam a leitura. E bem embaixo tem algumas características de cada região. Então, nós vamos começar ali com a região Norte. Então, a região Norte é a região mais extensa, ou seja, a maior região do Brasil e onde está localizada a maior parte da floresta amazônica. O clima é quente e úmido e há uma grande quantidade de rios que correm sobre um relevo em que predominam planícies e também depressões.
Essa região brasileira abriga grandes riquezas naturais. Muitos povos indígenas e imigrantes de várias partes do país, por exemplo, como do Ceará, Maranhão, Paraná e Rio Grande do Sul. Então a professora colocou uma imagem aqui então da floresta amazônica que se encontra na região norte. A região centro-oeste diz assim: é a segunda região brasileira com maior tamanho, com maior extensão territorial, e onde está situada a capital federal do Brasil, que é Brasília. Apresenta temperaturas elevadas o ano todo e a formação vegetal predominante é o cerrado. Suas paisagens são formadas por relevos de planaltos, por chapadas, depressões e planícies alagadas pelo Pantanal. O Centro-Oeste é uma região rica em recursos naturais. No entanto, o aproveitamento desses recursos tem ameaçado o equilíbrio ecológico da região. A população é caracterizada pela presença de povos indígenas e imigrantes de várias partes do país. Então, a professora colocou aqui uma imagem de Brasília, então, que se localiza na região Centro-Oeste. Região Norte. Todas as unidades federativas que compõem o Nordeste são banhados, então, pelo Oceano Atlântico. O clima é quente e as praias da região atraem turistas do mundo inteiro. O relevo é formado por planaltos, por depressões e também planícies, e a formação vegetal predominante é a caatinga. O Nordeste é a segunda região mais populosa em número de habitantes e apresenta uma grande diversidade cultural enriquecida pela miscigenação, ou seja, pela mistura de diversos povos como indígenas, africanos e europeus. Então, a professora colocou ali o Oceano Atlântico, uma imagem desse oceano, onde todos os estados desta região são banhados por este oceano. Região Sudeste é a maior economia do país. Muitas indústrias, comércio e prestação de diversos tipos de serviço. A agricultura e a pecuária são bem desenvolvidas e utilizam muita tecnologia. Essa região atrai imigrantes de todo o território nacional. As paisagens são diversificadas e muito transformadas pelas atividades humanas. Há predomínio de relevo de planalto e nascentes de importantes rios, como o Paraná e o Rio São Francisco. Na maior parte do Sudeste, predominam os climas tanto tropical e tropical de altitude. E as principais formações vegetais são a caatinga, o cerrado e a floresta atlântica. Então, a professora colocou uma imagem ali da região Sudeste, onde predominam várias paisagens. E a região Sul, que é a nossa região, o Sul é a região brasileira com menor extensão, ou seja, menor tamanho territorial, e também com menor número de unidades federativas, ou seja, com menor número de estados. Sua população tem grande influência europeia, principalmente alemã e também italiana. É a segunda região mais industrializada do Brasil e também destaca-se na produção agropecuária diversificada. Nas paisagens do sul do Brasil, predomina o relevo de planalto, coberto com vegetação de campos e floresta de araucárias. A região sul caracteriza-se por apresentar um clima mais frio que o restante do Brasil. Então, a professora colocou ali uma imagem, de várias árvores de araucárias que predomina aqui na nossa região. Na página 27, tem a seção Lápis na Mão, onde diz assim: número 1, com base no mapa da página 24, responda. Então, eu quero que vocês voltem lá na página 24 para conseguir responder essas atividades. Letra A. Quais são as regiões brasileiras definidas pelo IBGE? Então, a gente está vendo que o Brasil ele foi dividido em 5 regiões. Você vai colocar o nome dessas 5 regiões ali na letra A. Letra B. Em qual região você vive? Letra C. Quais estados, quais unidades da federação formam a região em que você vive? E letra D. As unidades federativas vizinhas à sua pertencem à mesma região? Se a resposta for negativa, qual a região que eles pertencem, tá?
Na número 2 tem um texto onde eu quero que vocês façam a leitura desse texto com bastante atenção, porque na página 28 tem ali algumas perguntinhas de acordo com esse texto. Então lá na página 28 tem ali a letra A que diz assim: de acordo com o texto, é correto afirmar que, para regionalizar o Brasil em macro-regiões, foram considerados apenas os aspectos físicos, ou seja, ligados à natureza, ou os estados que formam uma grande região têm características semelhantes como aspectos físicos e humanos. E a letra B é a última pergunta, onde vocês terão que fazer uma pesquisa, tá? Então, ali diz assim: reúna-se com 2 colegas, no caso, como não é possível, você pode pesquisar e pode fazer com a ajuda de alguém da sua família. E com base no texto da página 27, elaborem as respostas para as perguntas ao lado. Então, tem 2 perguntinhas que diz assim: por que o Brasil foi organizado em 5 grandes regiões? Essa pergunta, a resposta está na apostila, lá no comecinho, quando a gente começou a falar dessas 5 regiões, que foram essas. O Brasil, no caso, foi dividido em 5 regiões por vários motivos. Que motivos são esses? E por que um estado pertence a uma região e não a outra? Isso vocês podem pesquisar. Pessoal, é só isso até a página 28. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Lembrando que hoje nós também temos aula de filosofia, ok? Então, caprichem na letra e boa aula!